Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma série de exercícios, dessa vez de espelhos esféricos, dentro do assunto ótica geométrica. São várias aulas de exercícios, essa é a primeira. E como sempre, nós começamos fazendo um resumo do assunto. Sempre lembrando que um resumo é um resumo. Ninguém vai aprender aqui. O importante é que você assista às aulas, não é? O resumo é um quebra-galho, é para você refrescar um pouco a memória com respeito a algumas coisas, especialmente forma, que não é a mais importante, não é? Mas o importante mesmo, repito, é que você assista às aulas. Mas vamos lá ao nosso resumo sobre espelhos esféricos. Muito bem, nós temos sempre dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. O côncavo é aquele que lembra a colher, o lado de dentro da colher. O convexo é o outro lado, o lado de fora da colher, tá bom? Tanto um como o outro são originados, eles são uma calota esférica, tá? Uma fatia. Alguém cortou assim um pedaço da esfera, uma calota esférica, né? Tanto um como o outro. Muito bem. Essa linha pontilhada que cruza o meio aqui do espelho, tanto num caso como no outro, a gente chama de eixo óptico principal. Eixo óptico principal. E o ponto de encontro do eixo óptico principal com o espelho nós chamamos de vértice, é esse V que aparece aqui. E tanto um espelho como o outro tem dois pontos importantes. Um é o centro de curvatura e o outro é o foco, tanto num caso como no outro. O que é o centro de curvatura? É o centro da esfera, que deu origem ao espelho, tá? Ele é uma fatia, né? Como se fosse uma fatia, a tampinha da laranja. Quando a gente descasca a laranja e vai chupar a tampinha, né? Aquilo é que dá origem ao espelho esférico, tá? É o centro da esfera que deu origem ao espelho, tá bom? Tanto num caso como no outro. E o foco é um ponto bem no meio do caminho do centro ao vértice. A distância do centro ao vértice é o raio da esfera, né? Então dá para dizer que do centro ao foco e do foco ao vértice é o raio sobre 2, tá certo? Muito bem. Vamos ver algumas propriedades importantes da luz, como ela se comporta quando atinge um espelho esférico, tanto um como o outro. Por exemplo, um raio de luz que atinge o espelho paralelamente ao eixo óptico principal, ele se reflete passando pelo foco. Essa é uma propriedade importante do foco, tanto no caso do espelho côncavo como no caso do espelho convexo. Olha no caso do espelho convexo, a luz não pode entrar no espelho, né? Quando eu digo que ela se reflete passando pelo foco, é passando na direção do foco. Ela se reflete de modo divergente, né? Tá certo? Mas passando na direção do foco. Já um raio de luz que incide no espelho passando pelo centro de curvatura, ele volta sobre ele mesmo. Porque, na verdade, a luz que atinge o espelho passando pelo centro, ela vai atingir... Isso aqui é um pedaço de esfera, né? Tá certo? Então, quando passa pelo centro, ela atinge a superfície esférica perpendicularmente. Então, sobre a normal, portanto, né? E, portanto, volta sobre ele mesmo. Acontece a mesma coisa aqui. O raio de luz que incide passando pelo centro volta sobre ele mesmo. Aqui, para você entender bem, não é passando pelo centro, porque não tem como passar lá dentro, né? É passando pela direção do centro. Reflete sobre ele mesmo, tá legal? E um terceiro raio importante é esse, ó, o que passa pelo vértice, reflete, formando ângulos iguais com o eixo óptico. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Isso aqui é a lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão, tanto lá como aqui também no convexo, tá bom? Esses raios são chamados raios notáveis. Por quê? Porque eles são notáveis. Em que sentido? Eles se destacam de outros raios que podem atingir o espelho, né? E eles são importantes porque eles nos ajudam a encontrar a imagem de objetos colocados diante de espelhos esféricos, né? Tá bom? Por isso que eles são chamados notáveis. Muito bem. Vamos ver uma coisa importante aqui, que são as equações e conjugações de Gauss. Tem um esqueminha aqui do lado que mostra um objeto, a sua imagem, num caso, como exemplo aqui, e um espelho côncavo. Nós vamos chamar de O, altura do objeto, de I, altura da imagem, de P minúsculo, a distância do objeto ao espelho, também chamada de abscissa do objeto, de P', a distância da imagem ao espelho, também chamada de abscissa da imagem, e de F minúsculo,
a distância focal, que é a distância do foco ao vértice. Cuidado para não confundir foco com distância focal. Foco é um ponto, distância focal é uma distância, né? A distância do foco ao vértice, tá? E o Gauss, que foi esse grande matemático, grande físico, grande cientista, deduziu essas fórmulas. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a abscissa do objeto, mais 1 sobre a abscissa da imagem. Tá bom? E também que o chamado aumento linear transversal é igual a menos P' sobre P. O que é aumento linear transversal? É uma grandeza que mede o quanto o espelho aumentou ou diminuiu o objeto, né? Por exemplo, a altura do objeto é 10, a imagem é 20, tamanho da imagem, né? A altura da imagem. Então, 20 sobre 10 dá 2. Esse espelho criou uma imagem que é o dobro, tem uma imagem que tem o tamanho dobro do objeto. A altura da imagem é o dobro da altura do objeto. Podia ser o contrário, né? O objeto tem uma altura de 30 e a imagem tem uma altura de 15. Então, nesse caso, o espelho criou uma imagem menor que o objeto. Isso vai dar 15 sobre 30, que é meio. E a razão entre as alturas do objeto e da imagem tem a ver com a distância, com as distâncias do objeto e da imagem ao espelho. Existe essa relação aqui entre as alturas do objeto da imagem e das suas distâncias ao espelho, tá bom? E tudo isso segue uma convenção de sinais, que é essa aqui, ó. Quando a gente olha essas coisas aqui em cima, centro e foco, é legal lembrar assim, no caso do espelho côncavo, o centro e o foco, eles estão do lado de cá do espelho. Quer dizer, do lado de cá? Do nosso lado, o lado que a gente ocupa quando está diante dele. Vamos chamar assim, esse é o nosso mundo, o mundo que a gente ocupa, tá? Já no caso do espelho convexo, tanto o foco como o centro de curvatura estão no outro mundo. Isso é uma coisa meio imprecisa, né? Mas é só para a gente entender um pouco melhor. Eles estão no mundo do espelho, estão atrás do espelho. Esse atrás do espelho também vamos entender bem, né? Eles estão no mundo do espelho, estão lá no mundo que a gente não pode chegar, né? Eu não posso pôr a mão dentro do espelho, né? Só quem pode estar lá são as imagens, tá? Um objeto não pode entrar no espelho, a imagem sim. Né? Então, de modo impreciso, eu posso dizer, o que está desse lado está no nosso mundo, o mundo real, entre aspas, né? E o que está atrás do espelho está no mundo dos espelhos, no mundo virtual. Isso vai nos ajudar a guardar essa convenção de sinais. Veja aqui, ó. No caso do espelho côncavo, a distância focal é positiva. É claro, está no nosso mundo a distância focal. No caso de espelho convexo, ela é negativa. Tudo que é negativo é porque está no mundo virtual, está do lado de lá do espelho. Tá vendo? Essa distânciazinha aqui é negativa. Isso é para nos ajudar a guardar os sinais. A mesma coisa, aquilo que é real, tanto objeto como imagem, tem a abscissa positiva, o P e o P'. Isso porque está no nosso mundo, mundo de cá, tá? O que é virtual, o P e o P', quando estão do lado de lá, tem a abscissa negativa. Em geral, a gente não trabalha com objeto virtual, trabalha só com objeto real. Imagem, sim, pode ser real ou virtual. E também uma outra convenção, quando a imagem é invertida, como no caso do nosso esqueminha aqui, o aumento linear é negativo. Quando a imagem é direita, o aumento linear transversal é positivo. Esse é o nosso resumo, mas sempre lembrando que isso é um resumo, não é aqui que você vai aprender. Valeu? Até já. Bom, vamos começar a nossa série aqui, né? Lá nas aulas, nós fizemos a formação de imagem, nós vimos como se dá a formação de imagens de objetos colocados diante de espelhos côncavos e convexos nas várias posições, antes do centro, no centro, entre o centro e foco e tal, né? Nós vamos usar esses resultados aqui em algumas situações, tá? Esse exercício aqui não é fácil, não. A gente vai usar um pouco do que a gente viu nas aulas, tá bom? A figura mostra um objeto real AB, está aqui o objeto, e sua imagem, a linha B', produzida por um espelho esférico. Não diz que tipo é, que espelho é, onde está o espelho. O objeto está sobre o eixo principal do espelho. Está aqui o eixo óptico principal, né? Pede qual tipo de espelho esférico produz essa imagem e mostre onde está o espelho, o seu centro de curvatura e o seu foco. Vamos lá. Vamos começar pelo item A. Ele pergunta que tipo de espelho é esse. Vejam vocês que a figura nos mostra que a imagem é direita e é menor.
Só quem produz imagem direita e menor, e portanto é virtual, é o espelho convexo. Isso nós vimos durante as aulas, tá bom? Se você não se lembra disso, é bom rever a aula correspondente. Tá legal? Só quem produz imagem direita e menor e virtual, espelho convexo sempre produz imagem virtual, só imagens virtuais. E sempre direita e menor. Se você estiver diante de um espelho convexo, a imagem é sempre menor, direita, e está sempre lá dentro do espelho, sempre virtual. E por ser direita e menor, é espelho convexo. Como é que eu sei? Porque eu assisti as aulas. Tá legal? Vamos ver o item B. Está aqui a imagem, o objeto, desculpe, e aqui a imagem, tá bom? Eu posso começar traçando o seguinte: o raio de luz que saiu do objeto e passou pelo centro e volta sobre ele mesmo, não é isso? Então, esse raio de luz aqui, que eu desenhei pontilhado, indica onde é o centro, porque o centro está sobre o eixo óptico, não é? Tá certo? Se eu traçar esse pontilhado aqui, ele corresponde a um raio de luz. Eu não sei onde está o espelho, mas o raio de luz que saiu do objeto, aqui da parte de cima do objeto, foi para o espelho, refletiu-se nele, voltou sobre ele mesmo, não é? Isso aconteceu porque ele passou na direção do centro. Então isso já me mostra onde está o centro, tá legal? Já descobri uma coisa importante, onde está o centro do espelho. Bom, vamos lá, eu preciso descobrir mais alguma coisa do espelho, né? E eu vou descobrir onde está o vértice. Como é que eu faço isso? Eu sei que o raio de luz que passa pelo vértice, ele se reflete formando ângulos iguais com o eixo óptico principal. Então, o raio de luz, para isso eu vou rebater, está aqui o objeto, eu vou rebater para baixo para garantir que os ângulos sejam iguais. Então, o raio de luz que veio aqui do topo da imagem, né, que saiu do objeto e refletiu no espelho, para formar ângulos iguais, passou lá pelo topo da imagem, né? Tá certo? Então, esse ponto só pode ser o vértice. Olha lá, o raio de luz saiu do topo do objeto, se refletiu, formando ângulos iguais com o eixo óptico principal, e olha lá, né, na direção da imagem, tá? Então, o truque qual foi? Rebater o objeto, prolongar da imagem, do topo da imagem, essa linha pontilhada, passando aqui embaixo, para garantir que esses ângulos são iguais. Esse ponto só pode ser o vértice. Bom, então é aqui que o espelho está, o espelho convexo, né? Tá bom? Eu posso, então, desenhar aqui o foco, está sempre no meio do caminho do centro para o vértice, apagar esse objeto que eu desenhei como um acessório, né? Está aqui a situação inicial: o objeto, a imagem, a posição certinha do espelho convexo, o seu centro de curvatura e o seu foco. Não é fácil exercício não, né? Eu preciso bolar essas estratégias aí. Pessoal, nós temos um exercício agora muito parecido àquele. É até bom para reforçar aquele tipo de exercício, né? A figura mostra um objeto real AB, está aqui, ó, e sua imagem, a linha B', produzida por um espelho esférico. Também ele não diz que tipo de espelho é esse. O objeto está sobre o eixo principal do espelho e pede-se qual tipo de espelho esférico que produz essa imagem e esquematize a posição do espelho, do seu centro de curvatura, do seu foco. Muito parecido ao exercício anterior, só que numa outra situação de objeto e de imagem, né? Bom, vamos encarar essa fera aqui, né? Do mesmo modo que fizemos no anterior. Vamos lá, então. Primeiro, o espelho só pode ser côncavo. Por quê? Só os espelhos côncavos produzem imagens reais. Como é que eu sei que ela é real? Porque ela é invertida, né? Imagens invertidas são sempre reais para objetos reais. Então, isso estão lá nas aulas, essas explicações, né? Então, o espelho só pode ser côncavo. Os espelhos convexos sempre produzem imagens direitas e virtuais e menores. Tá bom? Então, esse é o item A. O item B vamos fazer de modo parecido ao que a gente fez no exercício anterior. Eu tenho aqui a figura que nos foi dada e a primeira coisa que eu posso determinar é o centro, porque o raio de luz que sai da ponta do objeto e atinge o espelho na direção do centro volta sobre ele mesmo, não é? Então, eu sei que esse raio de luz que atingiu o espelho e voltou sobre ele mesmo me determina o centro. E é um daqueles que foram usados para determinar a posição da imagem. Já sei onde está o centro do espelho. E para determinar o vértice do espelho, eu uso aquele procedimento do exercício anterior. Eu rebato o objeto, tá? E eu uso aquela propriedade que me diz que o raio de luz que sai da ponta do objeto atinge o espelho, ele reflete formando ângulos iguais com
o raio incidente e o raio refletido com o eixo óptico principal, tá? Então, eu fiz esse prolongamento aqui, batendo no eixo óptico principal, passando pela imagem, porque eu sei que esse ponto aqui é o vértice. Por quê? Porque o raio de luz que passa pelo vértice reflete formando ângulos iguais com o eixo óptico. E é bem esse caso aqui. O fato de eu prolongar o objeto é para garantir que esse ângulo seja igual a esse. Então, lá, esse raio de luz que incidiu no espelho refletiu-se, formando ângulos iguais com o eixo óptico. Esse é o truque para conseguir esse raio de luz e descobrir onde está o vértice. Então, eu sei que o espelho só pode estar aqui. Se o espelho está aqui, né, o foco vai estar bem aqui no meio, tá certo? Bem aqui nesse ponto. Valeu? Então, eu já sei onde o espelho se encontra. Passando a limpo tudo isso, apagando aquelas linhas que são acessórias, né? Eu tenho isso. Quer dizer, o que foi dado é o objeto, a imagem, e eu já sei agora onde está o centro, o vértice, e eu desenho o foco bem no meio do caminho entre o centro e o vértice, né? Pronto, está aqui. É isso que o exercício pedia. Eu desenho o fundo branco aí, para que as coisas ficassem mais limpas. Tá aí, belo exercício, foi o último dessa série e a gente se vê nas próximas aulas com exercícios de espelhos esféricos. Valeu, pessoal, até lá!